Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Manhã de sexta-feira chegando aí e junto, né, com ela, a última aula de português da semana. Hoje a aula vai ser tranquila, vai ser uma aula mais simples, tá? Não vai ter assunto gramatical, não vai ter muita atividade. Olha que legal, para vocês entrarem no clima e dar aquele sextou bem tranquilos, tá bom? Hoje nós vamos falar ainda sobre autobiografia, certo? Nós estudamos na segunda-feira a autobiografia e hoje nós vamos retomar esse conteúdo para que vocês possam fazer uma produção textual. Exatamente. Vamos pegar o caderninho aí, pegar o lápis, todo o material e fazer o rascunho aí da sua autobiografia, porque depois você vai precisar enviá-la para o professor, fazer as devidas análises do seu texto, ok? Então, o conteúdo aí está localizado na página 23. Só que antes de chegar à página 23, nós faremos a leitura de uma autobiografia que está localizada aí na página 4 do módulo, tá? Então, eu vou colocar aqui o material que eu preparei com todo carinho para vocês, tá? Para que a gente possa fazer um momento de leitura. Então, antes de falar, né, aí como vai ser essa produção, eu vou fazer um momentinho de leitura com vocês, certo? Então, espero que todo mundo consiga acompanhar bem, tá? Acho que não errei a página, não. É a página 4 mesmo, certo? Na página 4, a gente vai ter um texto falando sobre uma autora muito conhecida. Página 3. Perdão, página 3 é porque a maior parte do texto está localizado na página 4, tá? Bora lá? Autobiografia, professor Jean Anderson Santana, turma de 7º ano, Escola Naneri. Estamos começando. Partiu? Chegamos aqui ao início, né, do capítulo de vocês. Nele, vocês podem perceber que há a presença de uma autobiografia feita pela própria Ana Maria Machado. Ana Maria Machado é uma grande escritora, principalmente para o público infantil e infanto-juvenil. Então, ela produz muitos livros aí bem bacanas de serem lidos, tá? No livro de vocês, na página 23, perdão, tem um monte de títulos de livros dela, tá? Que vocês podem depois estar procurando para se degustarem, certo? Você já leu algum livro dessa escritora? Se sim, quais? Então, fica aí a pergunta para você. Você conhece ela e já leu algum livro seu? Ana Maria Machado, Primeiros Passos. Meu nome é Ana Maria Machado e eu vivo inventando histórias. E dessas que eu escrevo, algumas viram livros. Adoro meu trabalho, ainda bem, porque acho que não ia conseguir viver se não escrevesse. Já fui professora, já fui jornalista, já fiz programa de rádio, já tive uma livraria. E nesse tempo todo, nunca parei de escrever. Nasci e me criei no Rio, mas quando era criança, costumava passar os verões na praia de Manguinhos, do Espírito Santo. Ficava quase 3 meses por ano à beira do mar, com meus avós, junto à natureza e às tradições. Como não havia eletricidade, todas as noites as pessoas se reuniam para contar e escutar histórias. Cada adulto tinha a sua especialidade, contando os mais variados tipos de história. Tenho certeza de que sem os verões em Manguinhos, eu escreveria bem diferente. Aprendi a ler sozinha, com menos de 5 anos, depois de deixar minha professora e minha mãe assustadas. Acharam que poderia fazer mal. Comecei a mergulhar em leituras, como o Almanaque do Tico-Tico e os livros de Monteiro Lobato. Foi nesse período que encontrei o livro que marcaria a minha vida para sempre, Reinações de Narizinho. No meu aniversário de 7 anos, ganhei de presente um marcante e inesquecível diário. Era um fichário preto de 3 furos,
onde eu podia guardar tudo o que quisesse e trancar para ninguém ver. Na primeira página, tinha um desenho lindo, feito por encomenda a um pintor argentino chamado Caribé. Nesse tempo, ele ainda não tinha virado baiano nem ilustrador de Jorge Amado e Garcia Marques. Saía escrevendo furiosamente no diário. Era uma boa aluna e vivia ganhando prêmios, em geral, livros da família. Uma das minhas redações foi tão elogiada e premiada que a mostrei em casa. Meu tio Nelson, que estava lá, levou o texto para o meu tio Guilherme, folclorista, e esse acabou sendo a minha estreia literária. Devidamente assinado e aumentado por encomenda da revista Folclore, saiu publicado meu arrastão sobre as redes de pesca artesanal em Manguinhos. O meu orgulho supremo foi que a revista não falava que o texto tinha sido feito por uma menina de 12 anos. Então, aí vocês têm, né, no módulo de vocês, essa autobiografia da autora, tá? Então, vejam que a Ana Maria escreve muito gostoso, né, gente? É muito bom fazer a leitura. Imagina só, se a autobiografia, que é a parte que ela conta sobre a vida dela, já emana essa paz, essa tranquilidade quando você está lendo, imagina os livros. Então, vale muito a pena conferir e até adquirir mesmo livros dela, tá? Veja que ela conta como foi a sua infância, como foi o momento que ela se descobriu escritora. Ela fala que já foi de tudo um pouco, né? Já foi professora, foi jornalista, já fez programa de rádio, né? E o sonho dela maior se realizou quando ela começou a escrever. Ela fala que gostava muito de escrever, né? E desde criança passava momentos ali observando o mar. Ela gostava muito de estar no mar com os seus avós, né? E aí tudo isso vai influenciando o seu modelo de escrita, vai tornando a nossa autora esse fenômeno que é hoje. Ela fala, né, que em um determinado momento um livro marcou muito a vida dela. Foi Reinações de Narizinho, né? É um livro também muito famoso do Monteiro Lobato. É por ele que nasce o Sítio do Pica-Pau Amarelo, tá? Então é lá que vocês vão ver Narizinho, aí vai ver o Pedrinho, a vovó, e por aí a gente consegue ter essa noção de como o sítio formou-se, tá? Esse texto eu quis trazer só para vocês terem uma noção de como que é uma autobiografia. O módulo já trouxe esse texto aí quase que completo, então vocês podem continuar a leitura. Eu não quis colocá-lo todo aqui para que não ficasse tão extensa a aula, ou sei lá, de repente tomasse muito tempo fazendo só a leitura e acabasse que vocês não compreendessem a explicação, tá? Mas vocês podem aí pegar a continuação do texto, porque vocês viram que ele é muito, muito bom de ler, tá bom? Agora eu vou falar sobre a autobiografia mais uma vez, tá? A autobiografia é um texto que precisa ser escrito em primeira pessoa, porque você é o narrador do seu próprio texto. É você quem vai contar a sua história de vida. É você quem vai dizer onde você nasceu, quais os nomes dos seus pais, se você tem irmãos, o que de importante já te aconteceu em todos esses anos que você está vivo. Então, você vai fazer um texto que seja a sua cara falando de você, tá? Nesta produção, você deverá escrever uma autobiografia. Para tanto, selecione eventos importantes de sua vida, e liste-os a seguir. Então, a primeira dica que o módulo traz, importantíssima, é você anotar aqui nesse espaço alguns momentos importantes, alguns eventos marcantes da sua trajetória, da sua vida de uma forma geral, né? Então, você vai ver que
Quando você fizer essas anotações aqui nesse espaço, vai ficar muito, muito simples de você fazer o seu texto, porque você já tem noção do que você vai falar na sua autobiografia, tá? Então, o primeiro passo é anotar aí todos os acontecimentos marcantes que você julgar importante para falar na sua autobiografia, certo? Aí, o que é que nós vamos fazer em seguida? Veja aí. Seu texto deve ser escrito. Então, vai ser um texto escrito, né? Não é um texto oral, não é em forma de vídeo, vai ser escrito. Em primeira pessoa, porque você é o narrador. Eu fiz alguma coisa, eu vivi alguma coisa. Qual é o tempo verbal aí? Os verbos vão estar no passado, pois todos os fatos narrados aí já aconteceram. Por exemplo, quando criança, eu costumava andar na casa dos meus avós com muita frequência. Então, quando eu falo aí quando criança, já traz uma ideia de passado, e aí o verbo vem só para especificar ainda mais esse passado, esse pretérito, né? Quando eu falo assim, costumava, então esse costumava está aí conjugado com o seu tempo no passado. Os verbos da sua autobiografia, em sua maioria, estarão no passado, tá? E os fatos, professor, como devem ser? Devem ser em ordem cronológica, evidenciando, claro, a maneira que o tempo vai passando. Então, não seria legal você começar seu texto falando de atualmente, né? Dos dias de hoje. Você tem que voltar lá atrás, falar desde quando você era pequeno, ou de uma data importante que você assim considerá-la. E aí você vai falando a partir daquela data até chegar nos dias atuais, tá? Como que tem que ser a linguagem do seu texto? Ela vai ser simples, eu acredito, porque a autobiografia não tem essa intenção de complicar a linguagem, sabe? Ela busca ser mesmo simples para que as pessoas que leiam se encantem com a história do biografado aí em questão, tá certo? Então, é uma linguagem simples que seja acessível a todo o público. Beleza, turma? Se quiser, a exemplo do texto de Ana Maria Machado, escreva sua autobiografia como se estivesse contando uma história. Perfeito! Foi muito legal ver a história dela, né? Então, você pode fazer isso também. Escrever sua autobiografia como se fosse uma história, tá bom? Por fim, lembre-se de que, em seu texto, não deve haver diálogos entre os personagens. Então, na autobiografia, não é um texto narrativo, que você vai lá ter personagens conversando entre si. O que é que você vai abordar? É a sua história de maneira geral, sem precisar ter fala de personagem, nada disso. Aí, essa avaliação é depois que você produzir o seu resumo. Ó, aí você vai ver esses critérios aqui. Foi elaborada uma lista com os principais acontecimentos a serem narrados? Sim ou não? O texto foi escrito em primeira pessoa? Sim ou não? Os verbos estão predominantemente no tempo pretérito? O tempo da narrativa é o cronológico? Há expressões que marcam a passagem do tempo? A linguagem é acessível ao público? E aí, você vai avaliar depois que você fizer sua produção. Quando ele fala em o tempo da narrativa é cronológica, gente, quer dizer assim, que dá para você contar o tempo. Ontem, hoje, amanhã, domingo, segunda, dia 23, dia 25, 2002, 2010. Tudo que indicar tempo vai ser cronológico aí, tá? Nesse sentido, o tempo demarcado, você consegue contá-lo. Em contrapartida, expressões que marcam a passagem do tempo. Por exemplo, 2 anos depois, 5 anos depois, meses depois, algum tempo depois, eu fui embora para Sergipe. Isso está marcando a passagem do tempo. E aí, como que vocês vão mandar essa atividade para o professor aqui? Puxar no meu avatarzinho
digam aí e me digam se está parecido. Não está mais porque eu tirei a barba, né? Mas, enfim, foi uma tentativa. Enviar a atividade até o dia 4/11/2020, certo? Então, até o dia 4, olha só o tanto de dia que vocês terão. Hoje, né, quando terminar a aula, sábado, domingo, segunda, terça. E vão me enviar esse texto na quarta-feira. Até a quarta-feira eu estou recebendo essa atividade, tá? Depois disso, você não vai ganhar a pontuação necessária. Produza em documento Word ou digite o texto no WhatsApp do professor. Professor, não é para fazer no caderno? Você pode fazer o texto no caderno, deve fazer o texto no caderno, porque você precisa fazer um rascunho, né? Você vai fazer o rascunho da sua autobiografia. Depois de feito esse rascunho, você vai mandar o seu texto para mim. E aí, como é que você vai mandar? Você pode mandar por Word, ou você pode mandar diretamente, ó, lá no lugarzinho que digita a mensagem do WhatsApp, lá no meu PV, como dizem aí, tá? Por que eu estou pedindo assim? Porque eu vou passar tudo para o Word, porque eu acho melhor para corrigir. Não enviar texto a lápis, porque como é foto, fica horrível para a gente fazer a correção, tá? Então, evitem. Não queria que vocês mandassem foto do texto, porque realmente é muito complicado para fazer a correção. Eu queria que vocês fizessem dessa forma que eu estou especificando aí. Ou em Word, ou digitando lá no meu próprio WhatsApp. Porque eu copio e colo no meu computador, tá? Então, fica aí esse critériozinho de avaliação. Como é que tem que ser o texto? Produzido em Word ou digitado lá no WhatsApp. Sua autobiografia deve ter no mínimo 10 linhas e no máximo 25 linhas, tá? Então, mínimo 10, máximo 25. Ok, turminha? Eu vou parar aqui a apresentação. Espero que vocês tenham compreendido bem direitinho a proposta. Façam a leitura da biografia, autobiografia que veio aí no módulo. Vai ajudar vocês bastante na hora da produção. E vale a pena conferir outros vídeos, revisar esse daqui e fazer outras leituras, pesquisas, tá? Tudo isso vai ajudar vocês a fazerem melhor a sua autobiografia. Vale a pena também pedir ajuda à mamãe e o papai aí, que tudo vai dar certo. Ok? Um abraço, um ótimo final de semana. Aproveitem o feriadão que está chegando aí no dia 2, né? Na segunda-feira é feriado, tá? Então, fiquem espertos, estudem, galera. Não deixa de estudar, tá? Grande abraço, beijo no coração de cada um. Tchau, tchau.